Olá! Hoje o nosso tema vai abordar as fraturas da clavícula e também as fraturas da escápula. Vamos então abordar as fraturas. Inicialmente, nós vamos dividir de forma didática as fraturas que envolvem a clavícula, né, como nós temos aqui nessa parte superior, aqui uma vista, um aspecto clínico de uma fratura de clavícula, aqui uma radiografia, onde se observa o tratamento através de placa e parafusos, e aqui observamos nesse desenho, né, nesse gráfico, nessa parte de apresentação gráfica de uma fratura ao nível do terço médio da clavícula, que é o local com maior incidência nessas lesões de fratura da clavícula. Abaixo nós temos aqui uma fratura, né, bastante cominuta, aqui ao nível da escápula. Lembrar que essas fraturas que acabam cometendo a escápula geralmente estão ligadas a trauma de alta energia e pode estar associado com lesão de órgãos internos aqui, muitas vezes pode estar associado com fraturas de múltiplos arcos costais, lesão de pulmão, enfim, nós vamos discutir isso daí com calma, ok? E aqui também conseguimos observar melhor essa área com fratura ao nível do colo da escápula. Com relação à fratura da clavícula, nós vamos ver com relação à parte de epidemiologia. Então, aqui nós estamos vendo a clavícula, nós temos um lado que é lateral da clavícula, temos uma porção média da mesma e uma porção medial. Essa medial vai estar em contato, então, com a parte mais na linha central, junto do externo, né, na articulação externo-clavicular, e na parte mais lateral da clavícula, nós vamos ter a relação da clavícula com o acrômio, com a articulação acrômio-clavicular. E esses terços aqui, né, do ponto de vista anatômico, e a distribuição do número de fraturas que costumamos encontrar. Então, no terço lateral, chegamos a encontrar 15%, né, do número total dessas fraturas, sendo que o mais frequente acontece, né, nesse terço médio e menos frequente são as fraturas dessa porção medial da clavícula. Tá? Nós conseguimos, então, levar em consideração que as fraturas de clavícula elas acontecem em 2,6% de todas as fraturas que acometem o esqueleto, 44 a 66% das fraturas do ombro têm o envolvimento da clavícula. As fraturas do terço médio, como nós falamos, cerca de 80%, né, das fraturas da clavícula acometem o terço médio, e os outros locais nós já referimos anteriormente, mostrando aí no gráfico. Veja que do ponto de vista anatômico, né, a clavícula algumas características interessantes é que a clavícula é o primeiro osso a se ossificar, isso acontece por volta da 5ª semana de gestação, então na vida ainda intrauterina, e ele começa a partir de um centro de ossificação, e que ela tem uma característica que esse centro, a forma de ossificação é a partir de uma ossificação endocondral, né? E a partir daí ela vai até se fundir esse núcleo, ele acaba acontecendo isso por volta de 22 a 25 anos de idade. Então, um dos primeiros a aparecer e um dos últimos, é o primeiro osso a começar a ossificação e um dos últimos ossos, né, a finalizar a sua ossificação por completo. A clavícula ela tem esse formato que parece um S. Ela apresenta uma porção, né, desse S aqui. Essa porção é a porção mais medial, que faz sua relação com o externo. Ele tem um aspecto mais tubular nessa região aqui. E à medida que ele vai para a porção lateral, ele vai ficando mais afilada, mais achatada, né? Vai mudando então a característica, né, a conformação desse osso aqui à medida que você sai da porção medial para a porção mais lateral. Né? Além disso, a clavícula, então, nós falamos que ela tem esse formato de S, né? E nós observamos aqui que ele vai ter uma porção mediana que ela vai ser mais convexa, né, para a parte anterior. Aqui nós temos a frente, aqui nós temos posterior, então ela vai ter essa convexidade anterior,
e depois, como é um S, vai ter uma concavidade quando a gente vai se deslocando mais para a lateral, né, e mais para frente. É mais largo, né, no seu lado mediano, certo? E a extremidade medial e a extremidade lateral da clavícula, elas têm, nós vemos aqui, principalmente a parte lateral, ela tem esse aspecto mais plano que eu já havia referido anteriormente. Ainda com relação à parte anatômica, a clavícula vai funcionar como um elo de ligação que vai fazer a ligação da parte do esqueleto, né, axial, fazendo a ligação com o membro superior. Então, o ponto de ligação que a gente tem, ele é feito através da clavícula aqui. A gente lembra que na parte posterior não existe uma articulação verdadeira óssea entre a escápula, que fica lá posterior, e o gradil costal. Enquanto que quando se fala em clavícula, nós temos essa articulação aqui, externo-clavicular, que é o ponto que faz a ligação de todo o membro superior. Né? O terço mediano, essa parte mais da linha média aqui, ele vai proteger os grandes vasos aqui, né? Então é por onde vai passar tanto o plexo braquial como vasos vão estar presentes nessa porção, né, com a sobreclave, enfim, nessa porção mais medial. Além de a parte superior do pulmão também, ela tem relação com essa parte, com o lobo superior dos pulmões, né, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Ela tem uma capacidade de resistir melhor às cargas axiais, ou seja, as cargas que sejam transmitidas na mesma direção desse eixo, tá? E tem uma menor resistência quando isso sofreu uma força no sentido transverso. Tá? Então, nós encontramos também nessa junção as duas configurações, né, dessa seção transversal ocorrem então no terço médio, né, da clavícula, e vai constituir também uma área, porque lembra que vai sair de uma área mais tubular para uma área mais achatada. Isso deixa essa porção central mais fragilizada e mais propensa a fraturas, mais vulnerável com relação a fraturas. O terço médio, ele não possui também um reforço muscular importante nesse terço médio, por isso também acaba levando a uma vulnerabilidade adicional e provavelmente seja também, nós juntando todos esses motivos que falamos até agora, a forma de fazer com que a clavícula nessa porção média seja mais suscetível, seja mais frágil e por isso 80% das lesões, das fraturas acaba acontecendo nesse terço médio. Ainda na anatomia, a gente pode observar aqui que a clavícula distal, aqui nós estamos vendo a clavícula nessa visão, aqui na parte distal ela tem a gente pode observar os ligamentos córaco, aqui nós temos a coracoide, os ligamentos córaco-claviculares, sendo que mais para a porção medial nós temos o ligamento conoide e mais lateralmente nós temos o ligamento trapezoide. Tá? Vocês têm aqui o conoide e o trapezoide que dão essa sustentação, né, e faz a fixação aqui do processo coracoide e mantém a estabilidade dessa articulação. Além disso, nós temos ainda aqui na parte, na junção entre a clavícula e o acrômio, na articulação acrômio-clavicular, nós temos os ligamentos acrômio-claviculares, tanto superior como inferiores. E aqui temos também ligamento córaco-acromial, nós temos os ligamentos córaco-humeral, como vemos aqui, reforçando essa parte capsular. Daqui nós temos uma visualização, como nós estamos vendo o processo coracoide aqui, nós temos uma visualização anterior desse complexo, né, ligamentar e aqui na parte anterior a cápsula da articulação do ombro. Então, isso faz com que nós tenhamos uma noção de todo o processo, de tudo aquilo que envolve, que está mantendo essas articulações, né, unidas através desses reforços ligamentares.
Como é que acontece o mecanismo de lesão? Como é que acaba fraturando essa clavícula, né? Então nós temos, vejam que uma grande quantidade, aqui 87%, acaba ocorrendo num trauma, olha aqui, direto aqui do ombro, né, sobre o solo, então 87%, e sendo que o trauma com a mão espalmada e aí transferindo as forças até chegar e serem dissipadas e para provocar a fratura da clavícula, acontece num número menor, em torno de 6%. Nós temos o impacto direto, então, com 7%, 87% foi como a gente falou, né, sobre esse processo para acontecer a fratura clavicular, e nós temos ainda, embora raras, as fraturas de clavícula podem ocorrer secundariamente a contrações muito violentas que podem estar presentes em pacientes que têm história de epilepsia, né, em crises convulsivas, e isso pode provocar, inclusive, fraturas, e no caso uma fratura ao nível da clavícula, né? Então, ou então também pode ser secundária, então, tanto por trações muito violentas na clavícula, em processo de forma involuntária nessas contrações, como também quando nós estamos presente a um osso mais osteopênico, num paciente mais idoso, aí você também pode ter fraturas sem um trauma maior, né, devido a esta osteopenia ou a mesma osteoporose do paciente. E também é um local para fraturas de estresse, conforme nós já estudamos e vimos aqui na nossa aula, no nosso encontro All Together, sobre fraturas de estresse. Muito bem, vamos passar agora para a avaliação clínica. Como é que nós vamos fazer a avaliação clínica desses pacientes? Aqui a gente está só para observar aqui lateralmente o aspecto. Veja que muitas vezes a parte óssea chega a ficar bastante proeminente, né? Veja aqui proeminente e saliente aqui sobre a pele. Aqui também um outro aspecto clínico, né? E às vezes pode haver até mesmo exposição, né? Em casos de fratura exposta também são casos de indicação de tratamento cirúrgico, né? nessas lesões. E aqui mostrando a forma de tratamento, né? O tratamento conservador é um tratamento que é muitas vezes indicado na maioria das vezes, e a gente vai discutir quando falar sobre a parte do tratamento. Então, os pacientes geralmente eles se apresentam já com uma tipóia, né? Já vem lá com a extremidade, geralmente é normal ver o paciente vem segurando, né, a outra mão junto do peito, né? Já numa posição já antálgica, né, do ombro comprometido. Se vê de longe que o paciente tem um trauma importante sobre o seu ombro, e no caso, fratura de clavícula. No exame neurovascular, ele deve ser feito de forma cuidadosa, porque devemos avaliar a integridade das estruturas neurais e estruturas vasculares, porque conforme nós já comentamos na anatomia, existe uma relação muito próxima entre a clavícula e o plexo braquial e os vasos, né, no caso ali, subclávio. A extremidade proximal, muitas vezes, da fratura, geralmente ela é mais proeminente, pode encostar na pele, como a gente viu aqui, principalmente porque existe uma tração importante, né, de musculatura. Nós temos o elevador, né, aqui nesse caso nós temos a musculatura do externo, né, o esternocleidomastoideu, que tem a sua inserção também ao nível da clavícula e vai fazer essa tração no sentido de fazer elevação nessa região. Vemos então também quanto que é necessário fazer uma avaliação, né, dessa pele para ver se não estamos perante uma fratura exposta. O tórax também deve ser auscultado a respeito de sons, né, para ver se essa respiração está acontecendo de forma simétrica. Muitas vezes traumas são traumas fortes nessa região e podem fazer comprometimento de órgãos internos. Verificar se existe taquipneia, isso pode estar presente como resultado ou da dor, né, com um esforço inspiratório,
Isso não deve ser confundido com sons de respiração diminuídos, que pode estar presente se houver um pneumotórax, né, ipsilateral, causado por uma lesão pulmonar apical traumática, né, pela própria desencadeado no próprio trauma. Quanto às lesões associadas, que lesões nós podemos ter associadas nas fraturas de clavícula? Vejam, mais de 9% dos pacientes com fraturas de clavícula, eles apresentam outras fraturas, né? A maioria das vezes são fraturas de costela. Então, observar o paciente tem fratura de clavícula, observa se ele também avalia de forma cuidadosa se ele não está apresentando alguma fratura de costela associada. A maioria de arcos costais, né? A maioria das lesões do plexo braquial, elas estão associadas com as fraturas que acontecem no terço proximal da clavícula, ou seja, aquele terço que é mais junto do externo. A sorte, né, podemos dizer assim, é que apenas a gente viu lá na incidência, na distribuição das fraturas, que apenas 5% das fraturas acometem esta região que é o terço proximal. Então, fratura de terço proximal, temos que estar atentos se não há lesão do plexo braquial associada ou lesão vascular associada, né? No caso do plexo braquial, a fratura pode, inclusive nessas lesões mais de terço proximal, serem consequência de um processo até mesmo de tração ou de estiramento sobre esse plexo. A pele, como a gente já falou, ela muitas vezes pode estar comprometida, porque é uma região que tem pouca cobertura, né, muscular nessa região da clavícula, é a região que fica muitas vezes bastante exposta, dependendo, né, se o indivíduo ele for mais magro ou não. E como é que nós vamos fazer, de que maneira deve ser feita a avaliação radiográfica desses pacientes? Como é que se pode fazer, o que nós vamos buscar nessa avaliação radiográfica? Então, as radiografias são importantes, solicitação de radiografia anteroposterior, né, padrão, são geralmente suficientes para a gente definir, olha, existe uma fratura da clavícula já na própria radiografia em anteroposterior, né? Já dá para ter uma ideia também do grau de deslocamento desta fratura. Incidências com inclinação cefálica de 30 graus, muitas vezes você pode fazer essa incidência com uma inclinação de 30 graus, ela vai dar uma imagem sem a sobreposição da parte torácica. Então você consegue ter uma vista muito mais limpa da clavícula sem sobreposição. Então é uma incidência que pode ajudar em caso se você tem dúvida se está perante uma fratura da clavícula ou conseguir identificar melhor o traço, né, dessa fratura. Incidências oblíquas pode ser útil para o diagnóstico de fraturas, no caso quando elas estão minimamente deslocadas. Muitas vezes, se você olha numa só visão, você pode, numa vista apenas, isso pode te deixar em dúvida se está realmente fraturado, e você solicitando uma incidência oblíqua, você pode verificar melhor o traço dessa fratura, né, quando existe um deslocamento muito pequeno. Além disso, radiografias de tórax, né, ele já permite também uma comparação lado a lado com relação se está simétrico ou não, quando você compara o lado acometido com o lado considerado como o lado normal. Por exemplo, a tomografia também pode ser um exame útil, né, especialmente se as fraturas, né, do terço proximal, né, porque são as fraturas que têm risco, conforme nós comentamos até agora, os riscos de lesão do plexo braquial, risco de lesões vasculares, enfim. Você pode solicitar uma tomografia, pode ser útil para isso, para diferenciar também se você está perante uma luxação externo-clavicular, né, e de uma lesão, né, epifisária, ou seja, dessa porção mais medial da clavícula. Ou ainda, se você está perante uma fratura, efetivamente, se é uma luxação ou é uma fratura
desse terço mais junto da porção medial. Muito bem. E você pode também, com relação, se for na parte mais lateral, identificar se existe comprometimento articular na articulação acromioclavicular. Então, às vezes, pode ser fraturas pequenas na clavícula, mas com traço articular na articulação acromioclavicular, e que na radiografia pode não ficar muito claro. E aí, quando você solicita um estudo tomográfico, essas fraturas podem aparecer de forma mais evidente. Aqui nós conseguimos ver uma fratura lateral, né, da clavícula. Aqui uma fratura do terço médio da clavícula, que acontece com maior frequência. E quanto à classificação? Nós temos, no caso das fraturas de clavícula, nós temos uma série de classificações. Essa classificação, que é a classificação de Allman, ela foi descrita em 1967, descreveu uma forma de classificar as fraturas de clavícula com base na localização. Onde estiver o traço da fratura, ele vai fazer a classificação. Então, se essa fratura ela é no grupo 1, é o grupo onde acontece com maior frequência, seria o grupo dessa porção, desse terço médio da clavícula. As fraturas do tipo que estão no grupo 2, elas estão nessa porção lateral da clavícula. E na classificação, o grupo 3 é aquele que acontece com menor quantidade, número de fraturas. Nós temos aqui que seria que acometeria esse terço medial. Essas fraturas aqui a gente vê mais uma vez o mesmo aspecto mostrado aqui acima. E interessante é que depois também outros autores, no caso o próprio Nier, um grande estudioso na parte do ombro, fez uma complementação a essa classificação de Allman, onde ele colocou mais alguns subtipos. Por exemplo, no tipo 2, né, ele coloca na parte lateral 3 subtipos, né, e além do que tinha sido definido anteriormente pelo Allman. Então veja, as fraturas do grupo 1 são as fraturas do terço médio, que a gente já falou, são as que acontecem com maior frequência, 80%, e a extremidade proximal e distal da clavícula são protegidas mais pelos anexos ligamentares e musculares, e essa porção medial não tem essa proteção que nós já havíamos comentado na anatomia. Agora, ainda quanto à classificação, nós temos nessa classificação do grupo 2, né? Então nós temos fratura do terço lateral, que é quando nós acometemos o tipo 2, no grupo 2, né? Nós temos o comprometimento da porção mais lateral. Eles foram posteriormente subclassificados, conforme já havia comentado pelo Nier, em mais 3 tipos, né? Então aqui nós temos uma vista do tipo 1, que é bem da extremidade aqui, com deslocamento mínimo, né? Em relação a esses ligamentos, e faz a subclassificação que o Nier fez em 3 tipos, ele leva em consideração, ele toma como base, né, do grau de deslocamento e na localização da fratura em relação aos ligamentos. Aqui nós temos ligamentos córaco-claviculares. Então eles estão mais nessa porção aqui lateral. O tipo 1, dentro do grupo 2, que acomete a parte mais lateral, dentro do tipo 1 da classificação de Nier, nós vamos ter aqui o chamado deslocamento mínimo. Essas fraturas, então, elas ocorrem entre os ligamentos conoide e trapezoide, que nós vemos aqui, e a articulação acromioclavicular. Então é bem próximo da extremidade. Os ligamentos, eles se apresentam intactos, por isso que eles mantêm a estabilidade nessa região, e os fragmentos estão em posição, né, limitando assim o deslocamento. Então não tem grandes deslocamentos porque os ligamentos se encontram íntegros aqui. Então aqui a gente observa no tipo 1, e aqui as lesões que nós encontramos no tipo 2A, no tipo 2B
e aqui nós temos o tipo 3 sendo mostrado aqui. Sempre em relação, né, a esses ligamentos, aqui conoide trapezoide, se ele está íntegro, aqui se existe a ruptura aqui do ligamento, enfim. Ou aqui no tipo 3, é quando você tem aquela pequena fratura que eu havia comentado, que às vezes é difícil de ver na radiografia, mas que você pode detectar no estudo tomográfico. A classificação agora do tipo 2, então nós vamos mostrar de uma forma um pouco maior, tem então aqui o tipo 2A, nós temos os ligamentos conoide e trapezoide, eles estão aqui íntegros, só que essa porção aqui, ela sofre ação muscular e existe um deslocamento importante, então aqui pela força da musculatura, fica proeminente lá na pele, e o tipo 2B, nós temos a fratura, o ligamento conoide ele é rompido, com isso, e existe a fratura, enquanto que o ligamento trapezoide, que está um pouquinho mais lateral, ele está íntegro. Então a porção mais lateral da clavícula continua na sua relação normal aqui na acromioclavicular, enquanto que a clavícula, junto com essa rotura do conoide aqui, vai haver essa migração superior, conforme a gente está observando aqui. Ok? Então isso é a contribuição da classificação do NIR. Agora, com relação à classificação, o tipo 3, que é o tipo aquele intraarticular. Essa fratura, ela acaba envolvendo a superfície articular da clavícula, bem na sua porção lateral. Vejam aqui está um tipo 3, né, que é essa classificação aqui. Então, os ligamentos conoide e trapezoide estão íntegros, mas a articulação que está comprometida é a articulação entre a clavícula e o processo coracoide. É processo coracoide, entre o acrômio clavicular, né? Sendo que os ligamentos conoide e trapezoide, que faz essa ligação entre o acrômio e a clavícula, estão íntegros. Vejam aqui agora, nessa classificação do NIR, então, de 68, ele acrescentou 3 tipos às fraturas do terço distal. Então, conforme nós havíamos mostrado, o tipo 1 não tem desvio, recapitulando. O tipo 2, nós podemos observar aqui que tem ruptura parcial aqui do ligamento, no caso do conoide. O trapezoide continua íntegro, desloca com isso a clavícula cranialmente. E o tipo 3, que é esse que a gente mostrou agora, que é a fratura articular. Uma outra classificação que também temos aqui, ela só foi desenvolvida em 1980, nós temos a classificação então de Craig. Essa classificação, ela apresenta então 5 subtipos para a porção lateral, né? E ela acrescenta também 5 subtipos para a lesão do tipo 3 nessa porção, nesse terço medial. E continua um tipo apenas aqui para a porção média, né? Quando a gente faz a comparação dessa de 1990, desculpa, eu falei 1980. Então, por exemplo, aqui no tipo 1 não tem desvio, nós vemos aqui a fratura, né, sem desvio, o ligamento, né, aqui vocês estão observando que eles estão íntegros aqui. Aqui a gente tem esse tipo 2, onde você tem isso de forma desviada, né, a fratura está desviada aqui, com os ligamentos íntegros, ou então desviada com a ruptura do conoide. Aqui na classificação, mostrando agora o tipo 3, ele tem um traço intraarticular com sintomas que acabam sendo tardios, porque é uma articulação, é uma fratura articular, e se você não trata, se você não leva em consideração, ela vai acabar levando a uma degeneração dessa articulação e vai trazer sintomas tardios, então. Nós vemos aqui no tipo 4, é uma fratura que acontece, que ocorre na criança, por exemplo. Vejo que existe como se fosse um desenluvamento, os ligamentos continuam íntegros aqui, o periósteo está íntegro aqui, né?
mas a clavícula ela rompeu essa parte do periósteo e ela também fica elevada aqui, enquanto que o restante da estrutura está preservado aqui. E esse é o tipo 4, né, na criança, né, com os ligamentos presos no periósteo. Enquanto no tipo 5, nós temos ligamentos que estão inseridos em fragmentos ósseos inferiores. Então está aqui, continua inserido aqui os ligamentos e a clavícula acaba elevando. Aqui, para vocês terem uma ideia, existem também outras classificações, além de nós falamos na de Allman, nós falamos na de Neer, nós falamos na de Craig, também tem a de Robinson, que é menos utilizada. Eu não vou entrar aqui em maiores discussões nesse momento. Com relação à parte da clínica, nós vimos sobre a deformidade, o aumento de volume no local, vejo que fica bastante saliente aqui quando a gente observa essa área. A posição de proteção, nós já vimos que o paciente já chega protegendo, né, o membro aduzido junto ao tronco. Na palpação, o paciente tem dor local, então aumenta a sensibilidade. O arco de movimento, né, também ele acaba sendo comprometido. Você pode sentir alguma crepitação pela própria fratura. A elevação, posteriorização do fragmento medial, né, acaba provocando isso. Traumas de alta energia, temos que estar ciente que são fraturas muitas vezes que a quantidade de energia dissipada no ombro é grande, então nós temos que ver se não existe lesão de pulmão, se não existe outras lesões, gradeado costal e assim por diante. Tem que fazer avaliação neurológica e vascular, como já falamos. São lesões raras acontecer lesões vasculares, mas deve ser investigado. E pode haver também pneumotórax, hemotórax, fratura de costela, que a gente já comentou. A fratura da clavícula, a principal forma de tratamento é o tratamento conservador. Então, muitas vezes a gente pode ficar na dúvida, mas será que, por que quando a gente fala em abordar o assunto, muitas vezes se fala, mas é a cirurgia, né? Qual é a técnica cirúrgica, enfim. Mas lembro mais uma vez que aqui também o tratamento conservador é o que deve ser realizado na maioria dos casos, né? Na maioria das fraturas, né? que sejam minimamente deslocadas, né? Elas podem ser tratadas de forma conservadora. Já existe o objetivo é você dar conforto, dar alívio para a dor para esses pacientes, são os principais objetivos. Então, você pode usar uma tipóia, ela vai ter, provavelmente né, demonstra que tem os mesmos resultados, né, do que você colocar uma imobilização em 8, vocês já viram aquela imobilização em 8, muitas vezes o pessoal utiliza essa imobilização em 8, aí passa a não sentir dor ou alivia a dor com relação a isso, e ele começa a usar muito o membro superior. E na clavícula, né, você tem também movimentos de rotação, né, você chega a ter até 50 graus de rotação. Então isso pode provocar um retardo de consolidação, até mesmo a pseudartrose da clavícula. Muitas vezes pode acontecer isso com a utilização do 8. Então o ideal, né, é que o paciente, mesmo se num tratamento ele fizer uso desse 8, esse paciente mesmo assim mantenha o braço, o membro desse lado apoiado numa tipóia, né? Bom, apesar então, a gente já viu que é importante, o 8 às vezes ele faz, o que ele vai fazer esse 8? Ele vai pressionar, né, esse fragmento medial para que ele fique numa posição mais próxima, né, com relação à outra porção do outro fragmento da fratura, né? Nós vemos também aqui que pode existir também um certo grau de encurtamento, deformidades, né? Isso pode acontecer, mas geralmente isso, mesmo assim, o paciente pode evoluir para a consolidação. A imobilização deve ser usada por um período de 4 a 6 semanas, né? Podendo às vezes demorar um pouquinho mais, conforme eu disse, mas tem que o paciente também estar atento e sabedor de que se ele ficar movimentando muito esse braço, mas não estava com dor, mas se ele ficar movimentando muito esse membro superior, muitas vezes fazendo atividades,
ele pode fazer com que haja um retardo de consolidação, ou até mesmo uma pseudartrose, e até mesmo a necessidade para fazer uma intervenção cirúrgica para tratar dessas complicações. Durante o período, então, de imobilização, deve ser realizada a ADM ativa, né, do cotovelo, né, do punho, da mão, né, mas procurar evitar, né, movimentos com amplitudes maiores aí que possam provocar que sejam deletérios sobre o tecido que está em reparação. É importante fazer avaliações radiográficas frequentes, né, para poder acompanhar se está efetivamente, como está evoluindo, se não houve deslocamentos posteriores, se ele não, de repente no início poderia parecer que não tinha tendência a deslocamento e acabe evoluindo para deslocamento e perda da redução, enfim. Então, por isso que você deve acompanhar esses pacientes radiograficamente. E o tratamento cirúrgico? Quando é que você acaba indicando o tratamento cirúrgico para esses pacientes? Então, as indicações cirúrgicas para fratura do terço médio da clavícula são ainda controversas, elas têm mudado, né, recentemente. As indicações aceitas para tratamento cirúrgico das fraturas da clavícula aguda, elas são quando você tem uma fratura exposta, né, uma fratura aberta, quando existe comprometimento neurovascular associado, né, então é uma indicação de tratamento cirúrgico, e a tendência à lesão cutânea, né, com potencial progressão para uma fratura exposta, se você está vendo que está na iminência de uma exposição óssea também, muitas vezes você precisa pensar em tratamento cirúrgico, né? E existe, como a gente já falou, controvérsia a respeito do gerenciamento dessas fraturas do terço médio, né, com deslocamento substancial, às vezes até de 100%, né, de deslocamento do mesmo, na parte também as fraturas cominutivas com deformidades, né, em Z, encurtamento de maior do que 1 ou 2 centímetros, são elementos para você levar em consideração para a indicação do tratamento cirúrgico. Embora a maioria das fraturas desse terço médio, né, elas, mesmo que estejam deslocadas, elas acabam consolidando. Além disso, há também evidências mais recentes de que o resultado funcional pode ser melhorado, né, em alguns pacientes quando você propõe o tratamento cirúrgico. Ou seja, a gente vai apresentar depois para vocês alguns trabalhos de evidências mais atuais quando compara tratamento conservador versus tratamento cirúrgico e quais são as conclusões que nós temos hoje baseado nas melhores evidências. Então, já falamos também sobre as controvérsias aqui. Nas fraturas do tipo 2, também na parte lateral, também tem comportamento controverso quanto a operar ou quanto a tratar de forma conservadora. Alguns autores indicam que todas as fraturas do tipo 2 requerem tratamento cirúrgico, outros já acham que não. Então, existem ainda áreas de polêmicas e discussão com relação à indicação do tratamento cirúrgico. Veja que perante uma fratura do terço médio, o questionamento fica: vamos tratar esse paciente conservador, vamos tratar esse paciente de forma cirúrgica? Lembro que esse é o tipo que acontece em 80% das fraturas. Tá? As fraturas do terço médio, colocação aqui, por exemplo, esse é um trabalho mostrando a fixação com placa comparada com o tratamento não cirúrgico para fraturas deslocadas, né, da clavícula, desse terço médio da clavícula. Então vamos ver aqui o que os autores encontraram. 160 pacientes foram randomizados e aqui o que se observou que a fixação da placa melhorou as chances de consolidação óssea. No entanto, a taxa de pacientes que precisam de uma segunda operação é uma taxa considerável. Além disso, o procedimento não melhora a função do ombro. Não vai ser porque ele fez o procedimento cirúrgico que ele vai ter depois melhores respostas nos questionários de avaliação da função do ombro, né? Ou sintomas gerais. E não diminuem as limitações, né, que
os pacientes possam ter quando você compara tratar de forma cirúrgica ou não tratar, ou tratar conservador utilizando de uma tipóia. Aqui a fratura da clavícula, quando a gente vê colocado aqui de um lado o tratamento conservador, para aquelas fraturas que estão minimamente desviadas, né, ou que não tem um desvio, e quando que você indica então tratamento cirúrgico. Então seriam, isso é questão geralmente que acaba caindo em provas, né, ou quando que tem indicação para as fraturas da clavícula. Nas fraturas expostas, que nós já comentamos, associação com lesão neurológica ou vascular, nos pacientes politraumatizados, você precisa mobilizar esses pacientes, então você precisa, uma fratura de clavícula pode ser um fator que limite isso, então é uma indicação. Ombro flutuante, que nós vamos falar especificamente quando você tem fratura da clavícula, com fratura também da escápula, e você perde, né, essa correlação do membro superior, da conexão do membro superior com o esqueleto propriamente dito, e aí também tem indicação de você fazer indicar o tratamento cirúrgico. Nas fraturas fechadas, também quando elas envolvidas em alta energia, quando você tem desvios maiores aqui de 15 a 20 milímetros de encurtamento, né, e também em caso de fraturas muito diminutas, em desvios, né, completos, e aqueles casos de pacientes idosos, né, com osteoporose, então você tem que também, pode ser também uma indicação, não que o paciente idoso ele não possa consolidar a sua fratura de forma conservadora. Então vejam aqui, mais uma vez, nós falando a respeito de quando se opta pelo tratamento conservador, vemos uma fratura ali do tipo 1, então imobilização de 4 a 6 semanas, ADM de cotovelo e punho e mão, ela é estimulada, mas só cuidar para evitar de ficar muito livre, então por isso procurem manter na tipóia esses pacientes. ADM, ela vai passando então, ela pode ser passiva após 7 a 10 dias, né, desde que não cause um desconforto para o paciente. Limitar a elevação acima de 90 graus durante 2 ou 3 semanas, porque essas elevações acima de 90 graus, mais uma vez, a clavícula ela tem movimentos, né, que pode ser deletério sobre o calo que está em formação. E após o período de imobilização, aí você pode iniciar, né, depois dessas 4, 6 semanas, iniciar de uma forma mais vigorosa, então, a sua parte de reabilitação. Com relação ao tratamento cirúrgico, também dessa porção média, né, você pode optar pela utilização de uma fixação intramedular ou utilização de placas, né, de reconstrução, ou então de placas DCPs, ou ainda de placas bloqueadas, né? Vejam, por exemplo, esse trabalho é um trabalho sobre tratamento cirúrgico nessas fraturas aí da parte média, né, da clavícula, né, com a utilização, né, dessas placas. Vejo com placas de bloqueio, que para fraturas claviculares do terço médio, né, deslocada, e uma baixa taxa de remoção de implante em comparação com placas tradicionais. Então, os resultados clínicos foram satisfatórios e baixa taxa de complicação para esses pacientes submetidos a esse tipo de tratamento com as placas. O tratamento, ainda dentro do tratamento cirúrgico, aqui esse também é um trabalho sobre a reconstrução utilizando placa, né, versus o minimamente invasivo, colocação retrógrado de um pino, né, elástico de titânio, para fixação das fraturas do terço médio também deslocadas. Então, quando comparadas essas duas técnicas, ambas as técnicas são igualmente eficazes no tratamento das fraturas do terço médio que sejam deslocadas. Então, aqui mostrando, né, uma técnica dessa colocação aqui do pino de forma retrógrado intramedular, como está se vendo aqui. Passa primeiro o pino, faz a passagem do pino, depois então faz a redução da fratura e aí
reposiciona, reduz a fratura e coloca esse pino e mantém ele nesse formato aqui. Aqui são mais aspectos mostrando a colocação de placas, né? E a comparação aqui desse outro lado, nós vemos uma placa, né, sendo colocada e a comparação entre eles. Veja que ainda mais um outro trabalho também aqui, falando sobre reconstrução com placas para estabilização das fraturas, né, da parte média da clavícula, as diferenças entre não bloqueadas e placas não bloqueadas e placas bloqueadas, né, em duas posições diferentes. Então, se você faz a colocação dessa placa anterior ou na parte posterior, né, da clavícula, o que é que você pode esperar? Então, dependendo do posicionamento que essa placa está, ela pode exercer um papel em que vai acontecer uma abertura no local da fratura. Ou então, na verdade, ela pode provocar uma força de compressão. Veja que quando a placa é colocada nesta posição aqui, né, que vocês estão observando ali, nessa porção anterior e inferior aqui, você vai ter um aspecto, uma força para abertura do outro lado. Quando que se você colocar na parte convexa da clavícula, você vai ter um papel de fechamento. Então a placa superior, quando comparada com a antero-inferior, mostrou melhor comportamento, né, com forças de encurvamento. Aqui um outro trabalho. Esse é um trabalho que também atual, mostrando sobre a fixação intramedular aqui, fazendo a comparação entre os tipos de tratamento aqui, né? O uso de placas, o uso de fixação intramedular, né? Mostrando que você tem bons resultados com qualquer um desses procedimentos aqui. E a falência, agora o que se faz quando se fala em falência do mecanismo suspensório do ombro, né? Ou seja, você corre o risco, isso pode levar a um alto índice de pseudartrose, forças que agem na região, elas vão acabar levando às vezes também a um pequeno contato ósseo em si. Então aqui nós estamos vendo formas de fazer o tratamento, agora no terço distal, agora não mais naquele terço médio, mas agora nós estamos avaliando quando esse tratamento cirúrgico é indicado para aquela região mais lateral, mais junto da articulação acrômio-clavicular. Então, os formatos de tratamento com parafuso, fazendo a fixação no processo coracoide, aqui com placa em contato com a região subacromial, enfim. E as complicações, para finalizar essa parte das fraturas da clavícula. As fraturas de clavículas não estão livres de complicação. Lesão neurovascular é incomum, mas pode acabar acontecendo, né? Inicial ou secundária à compressão. As estruturas adjacentes pelo calo, muitas vezes o calo ósseo ele pode ficar comprimindo, ou às vezes a própria colocação da placa ou da ponta do parafuso, ela pode provocar queixas do ponto de vista como choque, como dor, enfim, né, por comprometimento do plexo braquial. A má união, né, o retardo de consolidação, a pseudartrose, se pode, né, ou uma consolidação com a formação, a proeminência dada pelo calo, pode gerar esse tipo de dor e alteração também na resposta, nas avaliações, nos questionários, né, de avaliação da função desse ombro depois de consolidado, né. A não consolidação pode variar de acordo de trabalho para trabalho, desde 0,1% até 13%. Né. 85%, né, de todas as não consolidadas ocorrem geralmente aonde? No terço médio. Lembro que também no terço médio tem 80% das fraturas. Também era de se esperar que o maior número de pseudartrose provavelmente acontecessem aqui, né. Nós temos ainda que avaliar, né, com relação à não consolidação, quando é que a gente pode ter essa não consolidação? De acordo com os fatores que predispõem a isso. Gravidade do trauma inicial, né, da ferida, por exemplo, a ferida aberta, a fratura exposta,
a extensão do deslocamento inicial das fraturas, né, provocando com isso uma perda do periósteo que envolve a própria fratura em si, então retardando o processo de consolidação. Muitas vezes a interposição de partes moles, isso impede, então por isso que fraturas muito desviadas, né, ou conforme a gente falou, com desvios importantes, elas podem ser um fator para retardar essa consolidação. Um período inadequado de mobilização, uma fisioterapia, de repente, no momento, né, muito precoce, e mobilizando de forma muito precoce a área e não permitindo que haja consolidação, também pode acontecer. Artrite pós-traumática pode ser uma consequência, lembre naquelas fraturas na extremidade da clavícula, com um traço articular, na acromioclavicular, você pode ter queixa dos pacientes com artrite desenvolvendo pós-traumática. A infecção, soltura de material de síntese, capsulite adesiva, enfim, uma série de problemas. Então, não está livre, as fraturas de clavícula não estão livres de complicação. Por isso que nós temos que ter o cuidado na indicação, no tratamento, enfim, dessa afecção. Agora vamos passar para as fraturas da escápula. Aqui nós vamos brevemente falar, essa é uma vista da escápula no aspecto anterior da escápula. Aqui nós temos a fossa na porção anterior, que é onde nós temos a fossa subescapular, aqui que vai ficar o subescapular. Aqui nós vemos a glenoide nesse posicionamento. Aqui chegando nós vemos o acrômio, nessa porção mais superior aqui. E aqui temos a parte superior da escápula. Aqui a borda medial da escápula, o ângulo inferior da escápula. Aqui uma vista agora posterior, nós vemos a espinha da escápula. Aqui nós vemos a fossa do infraespinal, do músculo infraespinal. Temos uma fossa também em cima que é do músculo supraespinal, que não se consegue ver bem nessa posição. Aqui a margem lateral, a borda lateral, né, onde nós vamos ter aqui a origem, né, dos músculos do redondo menor e redondo maior. Aqui nós temos o ângulo inferior, aqui a borda medial, onde nós teremos depois os romboides, menor e maior, né? E aqui a parte superior aqui da escápula. E aqui o processo coracoide. Essa é uma outra vista, uma vista anterior, com a fossa subescapular, uma vista posterior, eu não vou repetir aqui para vocês, mas esse é o aspecto que a gente tem. Veja que a escápula é um osso extremamente chato, né? Ele tem a espessura do osso é muito pequena, tem áreas com 1, 2 ou 3 milímetros, ou seja, imagina a dificuldade que você pode ter para fazer a fixação ou pensar em tratar fazer uma osteossíntese, né? Dependendo da localização onde a gente se depare com uma fratura. Esse é um aspecto do perfil da escápula. Aqui uma vista na porção lateral, é onde a gente enxerga a glenoide. Anteriormente nós enxergamos o processo coracoide, né, que está aqui, e posteriormente nós vemos a espinha da escápula, vemos também o acrômio nessa porção aqui. Aqui nós observamos a fossa do supraespinal, que fica abaixo da espinha. Isso aqui é uma vista agora da porção mais medial da escápula, né, que nós vemos aqui. Veja que ela é um osso bastante achatado, né? Aqui uma correlação da parte óssea com a parte muscular. Então vejam que aqui no processo coracoide nós temos inserção, né, de músculos aqui, como o peitoral menor, nós temos o coracobraquial, nós vamos ter a porção curta do bíceps, que também se origina. Então nós temos músculos aqui se inserindo nessa região aqui, tendo sua origem nessa região, né, que fazem tração. E quando você tem uma fratura, você vai ter esses fragmentos, vão ficar à mercê da ação dessa musculatura. E aqui numa vista mais profunda, aqui numa vista mais superficial, aqui a gente consegue observar a clavícula. Aqui nós conseguimos ter uma visualização do trapézio, né, das suas fibras superiores, aqui do deltoide. E aqui uma vista posterior,
né, onde nós vemos o supraespinal, que vai participar, conforme a gente já viu na aula lá de Manguito anterior, o infraespinal, o redondo menor, que são músculos importantes para fazer a rotação lateral, e aqui o aspecto que enxergamos agora, um relacionamento aí com a musculatura mais profunda e aqui com a musculatura mais superficial. Vemos aqui a espinha da escápula, aqui vemos o trapézio nessa sua segunda porção, aqui a primeira porção, mais aqui acima, né? E assim por diante. Esse é o aspecto da musculatura na parte posterior. Com relação à escápula, nós observamos que, diferente da clavícula, a fratura da escápula ela é menos frequente. Então ela é infrequente. Lá na clavícula nós observamos que era um número bastante maior, até 66% das fraturas ao nível do ombro. Aqui nós temos de 3 a 5% das fraturas que acomete o ombro. E apenas 0,4 a 1% de todas as fraturas do corpo. Então, do esqueleto, né? do esqueleto humano. Então vejam que ela pode ter também aqui, observem os traços de fratura, ela pode acometer, aqui nós vemos áreas com fragmentos que podem ser formados, nós podemos ter traços articulares, que depois nós vamos observar que é importante, de acordo com o número, a quantidade do envolvimento da superfície articular, tem indicação para você fazer tratamento cirúrgico. Se as fraturas envolvem o corpo da escápula, se elas envolvem a parte do colo da escápula, a parte articular ou o colo, enfim, todos esses elementos a gente vai ver agora um pouquinho mais à frente. Uma coisa muito importante aqui é que as fraturas de escápula, elas necessitam de um trauma extremamente forte, né? Porque pelo aspecto que ela tem, vamos dizer assim, acolchoado por a própria musculatura que envolve, né, a musculatura que tem na parte anterior da escápula, com o subescapular, com a musculatura que fica também junto do gradil costal, ou seja, você tem bastante acolchoado aquela região. Mas para que haja uma fratura é necessário que tenha um trauma muito forte, com alta energia. Olhem, por exemplo, essa reconstrução 3D aqui que eu coloquei de forma ilustrativa. O trauma foi tão violento que vocês observam, a escápula ela sofreu uma fratura e a parte da escápula fez uma penetração para o interior da cavidade torácica. Veja, obviamente com fraturas aqui de gradeado costal, ou seja, um trauma de alta energia aqui nessa área. Então está associada a não que todas as fraturas vão acontecer assim, mas elas estão associadas a grandes traumas, lesão isolada em apenas 12 ou 19% dessas fraturas. Ou seja, se você observa uma fratura da escápula, você deve buscar porque cerca de 80 a 90% tem alguma outra fratura associada, né? E que pode passar desapercebida num primeiro atendimento. 43% dessas podem passar desapercebida quando você tem uma fratura da escápula. Pensem que houve um trauma muito forte. Então, um mecanismo para isso pode ser um mecanismo direto com os grandes traumas que a gente comentou. Olha isso aqui, eu coloquei aqui para chamar a atenção. Esse é um caso que é raro observar na literatura, mas um paciente teve uma fratura de escápula bilateral. Imagina o trauma que esse paciente teve, né? Então isso é raro, a descrição também na literatura não é muito frequente, mas eu coloquei aqui que isso pode acontecer de forma bilateral, uma fratura também da escápula. E pode acontecer também por mecanismos indiretos. Através como? Através de convulsão, que a gente já comentou aqui. Vocês viram aquela quantidade de músculo que tem, que se origina ou se insere na escápula. Isso em pacientes com convulsão, com história de epilepsia, né? Isso pode fazer com que hajam de forma tremendas descargas do ponto de vista elétrico, e a musculatura vai contrair com uma tamanha força que pode provocar fratura só isso acontecendo durante as convulsões. Também antigamente se usava muito mais as eletroconvulsoterapia, que era para tentar, utilizando de forma elétrica, para tentar controlar a epilepsia,
e isso também podia provocar, durante o próprio tratamento, provocar também lesões e fraturas ao nível do ombro. Vejam aqui também ligando com a epilepsia, por quê? Olhem um caso onde um paciente numa convulsão teve uma fratura do processo coracoide, da parte anterior do processo coracoide. Como aconteceu isso? Provavelmente por contração, aqui a gente sabe que tem o coraco braquial, tem a cabeça curta do bíceps, né? Tem o peitoral menor, esses músculos com uma tração muito violenta durante a convulsão, pode fazer a fratura. Aqui a gente vê uma reconstrução 3D, não é o mais paciente, mas um outro paciente, mostrando essa avulsão, né, essa fratura, e aqui nós vemos os músculos que eu havia comentado para vocês. Então, isso pode ser ocasionado por uma convulsão, uma fratura da escápula. Ou então associado, como a gente viu, em traumas diretos de alta energia, né, acidentes, né, de automóvel. Vemos aqui também mais um outro caso de uma fratura importante, já também associada com várias fraturas de arcos costais aqui junto, né? Veja, observe aqui um paciente, né, que tinha uma fratura também aqui na escápula e ele apresentava paralisia tanto, né, do axilar como do do músculo supraescapular. Do nervo supraescapular, comprometendo esses dois nervos, axilar e o ramo supraescapular. Aqui uma lesão, se vocês observarem, uma lesão cervical, também acompanhando isso. Aqui uma fratura, um grande trauma, além da fratura da escápula, também uma fratura transversa da parte proximal do húmero. Então, trauma crânioencefálico pode estar associado, trauma raquimedular, fratura múltipla de arcos costais, como falamos, pneumotórax, tórax flácido, lesões do plexo braquial, fraturas dos ossos longos e lesões, né, como lesão do manguito rotador. E como é que se faz a parte da avaliação radiográfica agora nos casos de fratura da escápula, na suspeita de uma fratura da escápula? As radiografias, mais uma vez, a necessidade da série trauma, né, série trauma de ombro, com a realização, então, de um perfil verdadeiro, né, então, o posicionamento do paciente, a entrada com relação ao raio, que lembre que a escápula tem ela fica numa posição em torno de 30 graus em relação a esse plano posterior. Então, você precisa fazer essa compensação para que o raio entre e você tenha uma imagem bem clara aqui entre a glenoide e a cabeça, né? Outra é o perfil verdadeiro da escápula. Essa é a forma de fazer o perfil da escápula. Coloca aqui, o raio vai entrar aqui posterior, com essa angulação de 30 graus, como vemos aqui. Aqui está a radiografia e o filme está aqui. E o axilar, que é nesse formato, com o raio entrando aqui na região axilar e estando o filme na parte superior lá. E é essa a imagem que a gente vai observar. Tem também algumas imagens, algumas incidências especiais, como essa incidência de Stryker, onde o paciente é posicionado com a mão na cabeça ou nessa posição aqui como está, e aí você faz a entrada do raio aqui para que vocês tenham uma visão melhor das estruturas. Então você consegue ter imagem assim, você consegue ver muito bem a parte do processo coracoide aqui, consegue enxergar bem a parte da clavícula também, tem condições de fazer uma boa avaliação a respeito da glenoide, do colo dessa glenoide. Olha aqui num caso normal e aqui num paciente com fratura, aqui num caso de ombro, né, flutuante, né, onde a gente observa a fratura da clavícula, a fratura de clavículas, além de uma fratura do colo da escápula, né? Fratura da clavícula, fratura do colo da escápula. O que pode se ter além das radiografias? Você pode ainda lançar mão de outros exames, como a tomografia axial computadorizada, a reconstrução tridimensional, né? E também imagens de ressonância magnética. Vejam aqui a radiografia desse ombro, essa vista então no antero posterior, na parte axilar,
E aqui vejo que não ficava muito claro, sabia que tinha uma fratura nessa área, mas como fica mais claro à medida que você, com um estudo tomográfico, né, com uma tomografia, você consegue ver tanto a fratura ao nível da clavícula como a fratura ao nível do colo, né, da parte da glenoide, da escápula. Aqui a gente observa os traços. Aqui uma outra fratura, numa radiografia, no aspecto antero-posterior, você tinha essa ideia. Mas olha aqui como com a tomografia computadorizada, você observa que existe um desvio importante aqui dessa escápula. Aqui está a glenoide, aqui está a cabeça do húmero, a glenoide, e a escápula, essa porção deveria estar aqui, ela está bastante deslocada. Vejam nesse outro caso, aqui numa vista, uma reconstrução 3D, numa vista anterior e aqui uma vista posterior do mesmo ombro. Veja que também é um ombro flutuante, existe na vista anterior uma fratura da clavícula, né? E observe que também existe uma fratura, olhando na vista posterior, uma fratura importante aqui no corpo da escápula, né? Cominuta aqui, pegando também a parte do colo, e também associado com, olha, várias fraturas de arcos costais aqui, né? Então, com isso, comprova a alta energia num trauma. Então, você não pode ficar olhando apenas para a fratura da escápula. Então, observem aqui, mais uma vez, chamando a atenção que a fratura pode acontecer tanto nas superfícies articulares, no colo da glenoide, como já falamos também, no corpo da glenoide, né, em outras apófises, né, no caso a gente já comentou também lá por avulsão do processo coracoide, fraturas combinadas, né, como aqui, tem fratura do corpo, tem fratura, né, do colo, enfim. E existe também aqui uma classificação que a gente pode lançar mão, que é a classificação de Ideberg. Né? Essa é uma classificação voltada para a escápula, onde nós temos ela dividida aqui em 5 categorias. Tá? Nós temos da reborda anterior, como nós vemos aqui. Tá? Depois nós vamos ver isso de forma bem detalhada. Depois nós temos as fraturas tipo 2, que são articular transversa, que é esse tipo, aqui com um grau também de obliquidade. A tipo 3, que é articular oblíqua até a borda superior, nós temos aqui. Veja que pega a parte articular aqui, a tipo 3. A tipo 4, você tem ela é articular, ela é horizontal e vai até a borda medial. Ela sai aqui da porção lateral na glenoide e ela atravessa toda a escápula e vai lá para a porção medial. E você tem o tipo 5, que é uma combinação dessa do tipo 2, que é uma fratura transversa, associado ainda com essa parte articular aqui, né, e atravessando totalmente essa área. Então nós temos essa tipo 5 aqui. Vamos ver com relação a essas fraturas, né, de superfície, quando ela acomete a superfície articular. Observe, por exemplo, nessas fraturas aqui tipo 4, tipo 5, né, nós temos que operar quando o fragmento articular for maior que 25% da superfície articular. Por exemplo, isso aqui é quase 50%. Então, isso aqui é tratamento cirúrgico. Tá? Então, 25%, até 25% você ainda pode considerar tratar de forma não cirúrgica. Mas se tivesse 25% ou mais, você deve tratar. A via de abordagem é uma via de abordagem posterior, tá? Podendo ter incisões que diferem um pouco aqui. E esse é o aspecto, né? Você observa a área da fratura, e aqui já utilizando das placas de redução e fixação. O tipo 1 é uma fratura da reborda, né? Então também pode ser chamado, né, de fratura de Bankart, que é a mesma que dá origem àquelas lesões, por exemplo, de Bankart na porção anterior, né, da borda da glenoide. Então aqui você tem com a fratura, porque pode ter esse fragmento maior ou menor. Aqui nós vemos na classificação e aqui nós vemos numa reconstrução 3D o aspecto da fratura dessa avulsão, dessa porção, essa rotura, né, dessa porção marginal aqui anterior da glenoide.
Então, quando é que você vai operar? Se houver instabilidade, né? A via de acesso para você abordar essas fraturas do tipo 1, elas vão depender se essa fratura ela se apresenta na reborda anterior ou na reborda posterior. Obviamente, se o fragmento for na reborda anterior, você vai abordar por via anterior. Se for na reborda posterior, você vai abordar pela via posterior. Vejam aqui, por exemplo, essa fratura, como nós falamos, fratura de Bankart. Aqui você observa a área da fratura. Isso aqui está junto com essa cabeça está luxada, subluxado aqui. Observe aqui a glenoide, a cabeça não está posicionada adequadamente, né, com relacionamento com a glenoide, fez essa fratura. Então, tratamento cirúrgico e a necessidade, então, para você fazer a fixação disso, né, a redução e fixação. Então, esse é o aspecto na vista anterior e aqui na radiografia, na vista axilar. Aqui, o estudo sendo complementado por uma tomografia, mostrando, né, que esse fragmento anterior, aqui a gente vê, para a gente ter uma noção, essa cabeça do húmero. Aqui nós temos o tubérculo menor, aqui o tubérculo maior, aqui no meio nós temos a goteira do bíceps, da porção longa do bíceps, e aqui nós temos esse fragmento anterior aqui separado da glenoide. Aqui o tratamento foi feito com fixação com parafusos, aqui com a fixação com parafusos dessa fratura dessa reborda. Aqui um outro caso, aqui mostrando também a área de fratura, e aqui a maneira que foi fixado foi utilizando de âncoras, né? A fixação com âncoras. Aqui mesmo as âncoras artroscópicas podendo ser utilizada para fazer a fixação melhor dessa reborda, dessa lesão tipo 1. Aqui no caso das fraturas do tipo 2, né, que são aquelas transversas, né, transversas ou também com componente oblíquo. Então, nessas fraturas você pode utilizar várias formas de fixação, com fios, com parafusos, com placas, né, placas de pequenos fragmentos já adequadas para serem utilizadas nessa região do colo aqui, mas muitas vezes, independente do tipo que é utilizado, essas fraturas são um desafio bastante grande e acabam evoluindo com o paciente com dor, com limitação de movimento. Então aqui a via de abordagem, né, uma via de abordagem aqui no caso posterior, né, aqui o paciente posicionado para essa via posterior. Aqui as relações, você deve entrar, aqui nós temos o infraespinal. Esse infraespinal ele tem duas porções, né, do seu tendão, e essas duas porções, uma porção que é mais proximal, que ela recebe a sua inervação pelo nervo por essa parte supraespinal aqui, e aqui você tem a inervação dessa outra porção, vem pelo nervo axilar. Você vai entrar nessa área, vai fazer a separação por entre essas duas porções do músculo infraespinal, na parte posterior. Aí você já vai cair sobre a cápsula e aí você já vai em direção da glenoide nessa área, isso para você abordar pela parte posterior. Aqui um aspecto, né, de uma fratura, que para ser abordada por via posterior, aqui é como você vê na via posterior, uma via que ela é uma via difícil, porque é difícil a visualização, você não tem muitos espaços, o campo é mais profundo. E aqui a fixação, né, da fratura, né, no caso aqui foi utilizados fios de Kirchner. Aqui uma fratura tipo 2, né, transversa, né, desse tipo oblíquo. Aqui exemplificando o tratamento dessa fratura do tipo 2. Agora observem aqui que nessa fratura tipo 2, então esse é o afastamento, o deslocamento aqui do fragmento proximal. Ela pega metade, né, da articulação da glenoide e mais a borda lateral da glenoide.
E aqui a fixação com esses parafusos, esse parafuso último, vejam que vai ficando mais afilado, tem menor espaço para poder fazer uma boa pega aqui, né? Não é a mesma coisa que você está acostumado com os demais ossos, um rádio, um húmero, um fêmur, uma tíbia, que você tem maior substrato na parte cortical. Aqui uma fratura do tipo 3, sendo exemplificado aqui, são aquelas articulares oblíquas com a borda, né, até a borda superior aqui, né? Aqui é um outro exemplo, vejam aqui nessa fratura tipo 3, e aqui à medida que isso é visualizado com a complementação com a tomografia computadorizada. Isso aqui, um aspecto com tratamento, utilizando de parafusos, a redução, a passagem de parafusos e um sistema de amarre em 8 para manter esses fragmentos reduzidos, né, e tratados. Aqui, uma fratura tipo 4, que ela é horizontal, vai até a borda medial. Aqui um exemplo de uma fratura assim. Aqui uma fratura tipo 5, que é aquela combinação da fratura articular com oblíqua, transversa, né, aqui com um traço também obliquado, e que vai até o outro lado. Então combino tipo 2 e 4. Esse é um aspecto dessas fraturas, são fraturas graves, né, a fratura tipo 5. E aí nós chegamos, para finalizar, a fazer alguns comentários sobre o ombro flutuante. O que vem a ser o ombro flutuante? O ombro flutuante é quando você vai acabar tendo uma descontinuidade, na verdade, né, dos tecidos ósseos e ou ligamentares da cintura escapular. Isso vai acarretar uma perda do contato entre o membro superior e o esqueleto axial. Ou seja, é como se a parte do membro em si não tivesse mais preso, porque você tem uma área intermediária com a fratura desse complexo que sustenta o ombro, né? Então faz parte das fraturas, o ombro flutuante, ele faz parte das fraturas de escápula, porque você tem que ter o comprometimento da escápula de um lado e também associado, né, a uma fratura da clavícula, né, ou então uma lesão ligamentar da clavícula que tem essa mesma função de fazer essa dissociação. Então, o trauma também deve ser muitas vezes está associado a traumas de alta energia, né, pode estar associado a lesão nervosa vascular, lesões pulmonares, como já falamos, gera grande estabilidade da cintura escapular e, se não for tratado de forma adequada, o paciente vai ficar com limitações importantes da sua função. Então vejam aqui de que maneira é constituído, né, esse complexo suspensório superior, né, do ombro. Ele é formado aqui pela clavícula, pela articulação acrômio-clavicular, pelo acrômio, como vemos aqui, depois aqui o restante aqui da escápula, e depois mais nessa outra porção pelos ligamentos córaco-claviculares, que são os ligamentos conoide e trapezoide, e mais o papel então do processo coracoide. Tudo isso forma um verdadeiro anel aqui. Então esse é o complexo suspensório superior do ombro. Então veja como um diagrama, como se fosse um anel. Esse anel tem uma parte que é uma porção desse arco aqui, outro arco aqui inferior. Quando você tem a quebra de um lado, né, e a quebra também do outro lado desse arco, você vai ficar com uma instabilidade enorme nisso. E para você fazer a reconstrução dessa quebra, basta que você faça a reconstrução de uma dessas, da junção de um semianel com outro semianel. Não precisa você abordar os dois lados, basta você fazer um tratamento. Por que estou falando isso? É mais simples, muitas vezes, você fazer, se a fratura é na clavícula, você então vai lá e repara a clavícula e por si só ele já volta a dar aquela estabilidade que já havia sido perdida. Então, o ombro, aqui vemos um exemplo, então, o complexo dado pelos ossos, pelos ligamentos, né? E num caso de uma fratura de clavícula, mais a fratura do colo da glenoide. Então nós teríamos mais ou menos uma situação como esta aqui, onde nós temos então o colo da glenoide sendo fraturado e também uma fratura aqui da clavícula. Então isso vai acabar provocando o quê? Vai acabar provocando uma quebra, né, dessa estrutura, e com isso o peso do membro
do membro superior e ele vai estar separado do restante da sua ligação com o esqueleto. Lembra que é importante o papel da clavícula nesse aspecto. Então isso pode acontecer tanto com a clavícula intacta, sem a sua fratura, mas aí nesse caso teria que ter a ruptura dos ligamentos, né, associados com a ruptura da glenoide, do colo da glenoide. O quadro clínico, então aqui a gente observa o paciente, a cintura escapular fica de uma forma encurtada, o ombro fica com um aspecto mais caído, as lesões de pele também podem estar associadas, que a gente deve observar. Além disso, temos que observar, porque lembra que são traumas de grande energia, que se existem outras lesões associadas, né? Vamos, lesões pulmonares, e aqui vemos mais uma vez a fratura da clavícula, a fratura do colo, complementado pelo estudo da tomografia. E isso, se não houver, você não vai tratar cirúrgico, se naqueles casos, que isso é menos frequente, né, é restrito a casos que não tenham desvio, né? Já a indicação é cirúrgica, sim, para fazer nos demais casos onde você precisa reduzir as fraturas, dar a estabilização, geralmente estabilizar a clavícula, né, para você voltar a ter a estabilidade dessa porção. Então aí você faz a colocação, a redução e a fixação da clavícula e com isso esse ombro deixa de ser um ombro flutuante. Aqui com relação ao tratamento, fazendo a colocação, a estabilização, então aqui no caso da clavícula, você não precisa abordar a área da escápula que também tinha a sua fratura lá nesse ombro flutuante. E muito obrigado pela atenção de todos.